Olá, seja bem-vindo à disciplina de História da África. Eu sou a professora Érica Moimas, aqui na tela você tem o meu nome. E a aula de hoje tem como tema África, colonização europeia entre os séculos 16 e 19. Então, nessa aula, nós vamos conhecer alguns reinos africanos e o contato desses reinos com os europeus no período chamado de Idade Moderna, de Época Moderna. Tá? Então, é o momento que nós vamos identificar alguns reinos que se constituíram, que se formaram na África, algumas características desses reinos e como se deu o contato desses povos com os colonizadores europeus. Então, vamos contextualizar essa aula. Aqui na tela, então, nós temos a contextualização e... Desculpa, vamos só retornar aqui. Voltando aqui, então, nós temos como contextualização duas questões. A primeira delas coloca quais as características dos impérios e reinos africanos do período moderno. Então, quais são as características, por exemplo, do reino do Congo, do reino de Lunda, do reino Nidongo e do império Monomotapa, tá? Então, são reinos, impérios que se constituíram no continente africano, e eles têm algumas características. Nós vamos perceber, por exemplo, que havia um poder político centralizado nesses reinos que eu citei e no Império Monomotapa. Tá? Então, nós vamos identificar essas características. Claro que não se trata de reconstruir a história desses reinos, mesmo porque há poucas fontes históricas que se remetem à história desses reinos no século XV, no século XVI. As fontes escritas que nós temos, que estão disponíveis para pesquisa, para conhecer a história desses povos, são muitas vezes aqueles relatos feitos por viajantes, por missionários europeus que estiveram entre esses povos, né, com intenções colonizadoras. Então, eles escreveram sobre esses povos a partir do ponto de vista europeu. Então, tem que ter um olhar crítico também quando nós trabalhamos com as fontes escritas produzidas no século XV e XVI por colonizadores europeus que estiveram em contato com povos africanos. Temos a tradição oral, que é muito importante e que podemos fazer uso a partir de uma metodologia adequada. Então, as tradições orais contribuem para conhecer a história desses povos. Então, é claro que nós não vamos reconstruir a história desses reinos devido às limitações que nós temos também para acessar essas fontes e conhecer diferentes peculiaridades de cada um desses povos, mas nós vamos enumerar, analisar algumas das características de como esses reinos, então, se organizavam. Uma outra questão aqui para contextualizar a aula de hoje é em qual contexto ocorreu o contato dos povos africanos com os colonizadores europeus. Então, é uma outra questão que nós vamos procurar responder no decorrer dessa aula, conforme eu abordar os conceitos previstos para essa aula, e nós vamos ver que há contextos diferentes. No século XV e século XVI, havia a expansão ultramarina europeia, Portugal e Espanha, a era dos descobrimentos. Já no final do século XIX é o contexto do imperialismo. Então, essas questões nós vamos abordar no decorrer dessa aula. Vamos, então, para o nosso primeiro conceito.
slide, nós temos então o primeiro conceito que nós vamos analisar hoje, que é conhecer um pouco sobre os reinos de Congo e de Lunda. Então, aqui no slide, por favor. O Reino do Congo. O Reino do Congo, se nós formos levar em consideração a formação desse reino, nós devemos considerar que antes de 1500 já existiam formações sociais. E essas formações sociais, elas eram formadas, então, por povos... Perdão, voltando aqui. Por povos em Bangala, que eram Lunda, Lumba e Ambundu. Ou seja... Então, as primeiras formações sociais que existiam ali na região eram formadas por povos em Bangala e existiam comunidades patrilineares, que havia predominância do homem na linhagem. Então, era o homem que passava a descendência para o filho. Essas comunidades patrilineares eram organizadas em aldeias e cada comunidade deveria se reportar a um chefe. Na medida em que esse chefe passava a exercer um poder territorial, ou seja, na medida em que ele passava a exercer poder sobre outras comunidades, ele ia se fortalecendo. Então, nós dizemos que o reino vai se formar a partir do fortalecimento do poder desse chefe. Então, voltando na mesma tela, nós temos o Estado nasceu do fortalecimento da autoridade de um chefe. Nós usamos o termo Estado aqui devido às características do Reino do Congo, mas Estado é um conceito europeu moderno, tá? Só que como o Reino do Congo possuía um rei, um chefe com poder centralizado, né, nós acabamos utilizando o conceito de Estado para se referir ao Reino do Congo, mas naquela época os congueses eles não usavam o termo Estado. Então o Estado nasceu, ou melhor, o Reino do Congo nasceu do fortalecimento da autoridade de um chefe. Então havia um chefe que administrava, que governava uma determinada comunidade e aos poucos ele estendeu esse poder, essa autoridade a outras comunidades. Ele passou a ter uma chefia territorial. Então ele se fortalece com isso e surge a figura do rei. Então, o rei do Congo era conhecido como Mwene Congo. E os portugueses o denominava de Manicongo, tá? Então, Manicongo é um termo muito utilizado para se referir a esse chefe, a esse rei do Reino do Congo, mas é um termo que passou a ser utilizado pelos portugueses quando estes tiveram contato com os congueses. O Estado foi fundado por volta de 1390, então essa centralização do poder nas mãos do rei, que passou a ter um poder sobre algumas comunidades, ocorre por volta de 1390, quando Lukene Luanimi tornou-se soberano. Então, esse foi um dos primeiros soberanos congueses, e ele exercia a sua autoridade sobre várias comunidades da região. Então, uma das principais características da organização do Reino do Congo é essa questão da centralização política, ou seja, há um chefe com o poder centralizado, é ele que administra as comunidades que passam a se reportar a ele. Na próxima tela, nós temos mais algumas características sobre o Reino do Congo. Trata-se de uma região aurífera, tratava-se, de uma região aurífera, ou seja, havia várias minas de ouro.
Mas o que realmente movia a economia na época da chegada dos portugueses era o comércio de sal, metais, artesanato e a agricultura. Por volta de 1483, nós temos a chegada dos portugueses com a expedição liderada por Diogo Cão. Então, a partir da chegada dos portugueses no Reino do Congo, nós vamos ter um processo de cristianização e o comércio de seres humanos. Então, há um processo de cristianização e nós devemos considerar que o cristianismo adotado pelos congueses, ele ocorre em diferentes níveis. Como assim? Então, vai haver uma fusão, uma mistura de aspectos da religião cristã, da religião católica, com as crenças locais. E, a partir dessa expedição liderada por Diogo Cão, começa, então, o comércio de seres humanos, ou seja, o comércio de africanos escravizados. Na próxima tela, nós temos a localização do Reino do Congo. Então, como você pode observar nesse slide, nós temos a região do Congo, que você pode ver aqui com uma cor amarelo claro, que compreendia a região da África Central, Ocidental. Atual Angola, seria atual Angola, parte do Congo e da República Democrática do Congo. Um outro reino que existiu na era moderna é o Reino de Lunda. Então, na próxima tela, nós temos algumas características de Lunda. Qual região esse reino compreendia? República Democrática do Congo, nordeste de Angola e uma parte da Zâmbia. Então, era muito próximo ao Reino do Congo. Em seus primórdios, os Lundas viviam em um pequeno vilarejo chamado de Gaande e eram governados por um chefe. Então, também havia um poder centralizado. Entre 1665 e 1887, houve a reunião de vários agrupamentos. Então, nós vamos perceber que os Lunda, eles formavam uma confederação poderosa, porque esses vários agrupamentos, pessoas de diferentes etnias, formavam o Reino de Lunda. E nós dizemos que, então, se formava uma confederação com cerca de 175 mil habitantes, e eles tinham como característica ser muito diplomáticos, né, para lidar com as outras etnias, para estabelecer acordos, alianças. Voltando na mesma tela, nós temos uma outra característica do Reino de Lunda, que foi uma grande potência militar, mas esse reino entrou em colapso no século XIX. Primeiro, com o domínio dos Choctaw e divisão entre os europeus após a Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885. Então, esse povo aqui, Choctaw, passou a dominar os Lunda, impuseram suas leis, línguas e costumes. E muitas vezes conseguiram dominar os Lunda utilizando armas que eles negociavam com os portugueses. Depois, no final do século XIX, nós temos a Conferência de Berlim, a partir da África, e aquele território foi dividido entre Portugal, Inglaterra e o rei da Bélgica, ok? Então, aqui nós vimos mais um reino. Eu encerro esse bloco. O conceito que nós vamos ver agora se remete a mais dois reinos africanos. Então, aqui na tela, nós temos, vamos lá então, o reino Nidongo e Império Monomotapa. Então, o primeiro que nós vamos ver é o reino Nidongo. Quais são as principais características desse reino? Esse reino foi fundado no século XVI. Então, é difícil estabelecer uma data precisa, mas foi um ano, né, com exatidão, mas foi no século XVI e possuía um chefe quimbundo.
que é um grupo étnico do antigo Nidongo e da atual Angola. Os Nidongos submeteram povos de regiões próximas e eles se desenvolveram graças ao comércio de ferro e a agricultura. Então, graças ao comércio de ferro e à agricultura, os Nidongos conseguiram se livrar do Reino do Congo em 1556. Então, havia um domínio do Reino do Congo sobre os Nidongo e os Nidongos tinham que pagar tributos ao Reino do Congo. A presença portuguesa fez com que houvesse guerras seguidas de acordos. O que significa isso? Que aos poucos os portugueses foram adentrando no Reino Nidongo e eles começaram a escravizar, né, a população daquele reino, as pessoas que ali viviam. Isso gerou uma guerra muito grande entre os Nidongos e os portugueses. Até que os Nidongos conseguiram vencer algumas batalhas contra os portugueses e os portugueses observaram que havia chegado a hora de fazer então alguns acordos de paz com os Nidongos, já que eles não estavam mais conseguindo comercializar, né, fazer o comércio de africanos naquela região devido a essas guerras. Então, há guerras seguidas de acordos nesse contato aí entre Nidongos e portugueses. Na mesma tela, nós temos o seguinte: meados do século XVII, o reinado de Nzinga. Então, Nzinga foi uma personalidade do reino de Nidongo que reinou por cerca de 40 anos. Então, é um exemplo aí da figura feminina naquela época no reino de Nidongo, governando, assumindo o poder político naquela região. E Nzinga, ela atuou de uma forma bastante importante, ela foi bastante diplomática e ela conseguiu, inclusive, recuperar territórios que os Nidongos haviam perdido para os portugueses, que os portugueses haviam se apossado. Dando continuidade, na próxima tela, nós temos, então, a região do reino de Nidongo. Então, veja que ficava ao sul do reino do Congo. Ok? Então, situado, olha, ao sul do Reino do Congo, na costa ocidental da África. Essa era a região do Reino Nidongo. Agora que nós já vimos algumas características do Reino Nidongo, vamos conhecer o Império Monomotapa. Então, na próxima tela, nós temos algumas características do Império Monomotapa. Onde estava situado esse império? Na região sul da África. E é o império que existiu entre 1430 e 1760. Então, era um império que existia na região da África Austral, mais ao sul da África. O primeiro soberano, o primeiro chefe do Império Monomotapa foi Nyatssimba Mutota. E o seu sucessor, o sucessor do Mutota, foi o Matope. O Mutota, ele também era soberano de um outro reino ali da região chamado Zimbábue. Naquela época, né, quando nós falamos aí do século XV, século XVI, havia no Império Monomotapa minas de sal, então eles descobriram minas de sal que contribuiu para o comércio. Então, pessoas de outras regiões iam, né, comercializavam, estabeleciam comércio com os monomotapas. No reinado, no governo de Matope, nós vamos ver que houve uma ampla expansão territorial. Então, os monomotapas, eles acabaram dominando comunidades vizinhas, o que alçou o reino à categoria, então, de império, porque
né, tinha um domínio maior na região. E estimulou a união de povos de etnias distintas. Então, como que o Matop ele conseguiu unir povos de etnias distintas nesse território dominado por ele? Ele usou como argumento que era necessário se unir para evitar o domínio de povos de outras regiões, de outros continentes. Na próxima tela, nós temos: se dedicavam à agricultura, pecuária, pesca e comércio, como o comércio do ouro, marfim, peles de animais, tecidos e algodão. Inclusive, os árabes, eles tinham muito interesse nesses produtos, no comércio desses produtos. Mas havia também minas de ouro, ferro e cobre, e muitas dessas minas permaneceram inexploráveis até o final do século XIX. No século XVI, nós temos a instalação de feitorias portuguesas. Então, os portugueses, desde cedo, tiveram contato com os povos daquela região, com os monomotapas, e conseguiram autorização para instalar feitorias, que era uma espécie de entrepostos comerciais. Uma vez instaladas essas feitorias, os portugueses tomaram conhecimento das minas de ouro que existiam na região, então passaram a cobiçar cada vez mais a região. E essa instalação dos portugueses, essa presença dos portugueses ocorreu de forma lenta, foi um processo bastante lento e gradual. No século XVIII, nós temos o domínio efetivo de Portugal na região. Então, esse domínio de Portugal na região era com interesse nas minas de ouro, mas também no comércio de seres humanos, no comércio de africanos escravizados. Eu encerro aqui esse bloco. A escravidão islâmica na África. Quando nós falamos de escravidão islâmica na África, nós estamos falando da escravidão transsaariana, ou seja, naquele momento em que há o comércio de seres humanos na região do deserto do Saara. Então, vamos conhecer um pouco sobre as características da escravidão islâmica na África. No próximo slide, nós temos, muito antes do tráfico europeu, os africanos tinham sido objeto de um comércio regular em duas vias de acesso, o Saara e o Oceano Índico, que os punham em contato com o mundo exterior. Então, essa citação aqui nos faz pensar que o tráfico, né, de seres humanos, o comércio de seres humanos na África começou bem antes daquela escravidão atlântica, bem antes dos europeus começarem a comercializar africanos escravizados, a escravizar os africanos e vendê-los e comercializá-los. Então, nós vemos que a partir do momento que a civilização árabe muçulmana, né, que os árabes muçulmanos começam a adentrar o território africano com o objetivo de estabelecer comércio, contato com os povos das diferentes regiões, também vai haver ali uma intenção em escravizar muitos africanos, porque a civilização árabe muçulmana, os povos árabes, eles precisavam muito, né, eles dependiam muito de escravizados para a sua economia. Diferentes atividades no mundo árabe eram realizadas por escravos, por africanos escravizados. Na próxima tela, nós temos uma questão aqui em relação à escravidão islâmica. Essa escravidão islâmica, então, nós temos que entender que ela ocorre a partir da relação entre
os povos que viviam na Península Arábica e o continente africano. Então, a partir da relação entre os árabes muçulmanos e o continente africano. Por isso que nós denominamos de escravidão islâmica ou escravidão transsaariana, porque ela se dá de uma forma muito forte na região do deserto do Saara. Vai ocorrer principalmente entre os séculos 7 e 16. Então, são vários séculos de escravidão islâmica. E qual era o itinerário percorrido por essas pessoas que faziam comércio de seres humanos, de africanos? Nós vemos, então, que desde a Abissínia, na atual Etiópia e Chifre da África, passando pelo norte africano e Saara, desdobrando-se até o Senegal. Então, era uma ampla região percorrida pelos mercadores que faziam o comércio de seres humanos. Os árabes utilizavam um argumento religioso, que era guerra ao infiel, jihad. Então, a escravidão islâmica, ela era legitimada a partir dessa guerra santa, em que era guerra contra ao infiel, ao incrédulo. Então, eles usavam isso como justificativa para escravizar os africanos, capturar e vendê-los como escravos. Contudo, nós devemos levar em consideração que o jihad, essa guerra santa, ela não é um dos pilares do islamismo. Então, isso deve ficar muito claro, ok? Era uma justificativa utilizada naquele momento, naquela época, entre os séculos 7 e 16, para capturar os africanos e comercializá-los, vendê-los como escravos. Era a justificativa utilizada pelos árabes naquele contexto. Na mesma nós temos, então, mais algumas informações. Havia, por trás desse argumento religioso, todo o interesse político e econômico, que era o comércio de seres humanos. Mesmo porque eu já coloquei para vocês, então, que as diferentes atividades na civilização árabe, entre os povos árabes, lá na Península Arábica, era realizada por escravizados. Então, eles precisavam desses africanos escravizados, até mesmo para movimentar a economia ali na civilização árabe muçulmana. Na próxima tela, nós temos mais algumas questões importantes, que é sobre a imposição do islamismo na África. Então, quais são as formas pelas quais o islamismo se impôs no continente africano? Houve a livre divulgação da fé através de acordos comerciais, entre lideranças políticas. Então, havia acordos, alianças. E muitos povos acabavam se convertendo, muitos povos africanos acabavam se convertendo ao islamismo. Mas também havia submissão dos povos pelas armas. Então, nós também devemos considerar que muitos árabes faziam uso de armas para submeter povos africanos, para capturá-los, escravizá-los, comercializá-los e fazer com que eles se tornassem também seguidores do islamismo. Um exemplo clássico de povo africano que se converteu ao islamismo e se dedicou também ao comércio de seres humanos são os berberes. Os berberes é um povo nômade que vive na região norte da África, na região do Saara. E naquela época, no período moderno, os berberes eles viviam em caravanas, fazendo comércio de uma região para outra e entraram em contato com os árabes muçulmanos, até mesmo por conta do comércio, e se tornaram seguidores do islamismo. E com o passar do tempo, os berberes também passaram a se dedicar ao comércio de seres humanos. Então, eles comercializavam africanos de outras etnias, de diferentes grupos, e vendiam esses africanos para os
árabes. O povo berber é um povo que ainda vive no continente africano, né, que ainda se dedica a essas atividades comerciais e ainda tem uma vida nômade ou seminômade. Na mesma tela nós temos o islamismo também incentivava a aprendizagem do árabe. Então, as pessoas que se convertiam ao islamismo, ou até mesmo os escravos, né, eles aprendiam o árabe. Então, os árabes instalaram várias escolas com o objetivo de fazer com que essas pessoas aprendessem o árabe para poder estudar o Alcorão, mas depois com um objetivo mais amplo, que era um objetivo comercial, político. Então, era necessário, né, que os africanos conhecessem o árabe para poder negociar melhor com os povos da Península Arábica. Na próxima tela, nós temos um mapa, e esse mapa permite conhecer um pouco como era o comércio de escravos na África na Idade Média, no período medieval. Então, olha só, naquela época já existia um comércio de escravos e nós vemos aqui, olha, que esse comércio ocorria de forma muito intensa no norte da África, na região do deserto do Saara, mas também havia um comércio nessa região aqui oriental, região muito próxima, então, da Península Arábica. Eu concluo aqui esse bloco. Nós temos uma situação problema denominada de os reinos africanos do período moderno. Então, vamos analisar essa situação problema para conhecê-la e pensar um pouco sobre ela. Na próxima tela, nós temos Pedro é um educador e trabalha no museu sobre a escravidão. Pedro propôs aos seus superiores a elaboração de uma exposição em torno da temática reinos africanos do período moderno. Então, Pedro é um educador, atua em um museu e irá organizar uma exposição sobre os reinos africanos do período moderno. Então, o que nós devemos levar em consideração? Qual é a importância dos lugares de memórias, como os museus, trazerem ao grande público parte da história africana moderna? Então, veja que há diferentes espaços que podem ser utilizados pelos educadores para promover a aprendizagem sobre a história da África e dos africanos. Então, não é apenas na sala de aula que nós trabalhamos com essa temática. Há outros espaços que podem promover o conhecimento, como, por exemplo, os museus. Então, há museus físicos e museus virtuais que nós podemos fazer uso para trabalhar alguns temas em sala de aula. Neste caso dessa situação problema, o educador Pedro ele irá elaborar, organizar uma exposição sobre os reinos africanos do período moderno. E qual é a importância, então, de trabalhar com esse tema? Qual a importância dos museus para o trabalho com esse tema? Então, o museu é um lugar de memória, né? Então, quando nós trabalhamos com exposições que estão lá nos museus sobre determinadas temáticas, nós podemos nos remeter ao conhecimento sobre aquela temática. Então, quando nós trabalhamos também com os reinos africanos do período moderno, nós podemos promover o conhecimento sobre as características daqueles reinos, sobre como aqueles povos se organizavam, ou seja, nós não ficamos restritos apenas à temática da escravidão, mesmo porque quando nós trabalhamos a história da África e dos povos africanos em sala de aula lá na educação básica, geralmente os professores de história, eles ficam muito apegados
a questão da escravidão. E há outras histórias, há outras questões que podem ser levantadas com alunos, que podem ser trabalhadas em sala de aula, como, por exemplo, como era a organização dos diferentes reinos africanos, que muitas vezes os alunos desconhecem, né? Eles não entendem muitas vezes que a África é composta por diferentes etnias, diferentes línguas, que na era moderna existia diferentes reinos, diferentes impérios bastante organizados quando os europeus ali chegaram. Então, é muito importante trabalhar com essa questão e trabalhar também com exposições de museus para que os alunos possam conhecer diferentes fontes, diferentes documentos que trazem informações sobre essa temática. Na próxima tela, nós vamos então resolver essa situação-problema. A pesquisa sobre os reinos africanos do período moderno é fundamental para embasar a realização de uma exposição. Então, se o educador quer elaborar uma exposição sobre esse tema, primeiro ele precisa pesquisar quais são as fontes disponíveis, quais informações eu vou levantar, como eu vou construir o conhecimento sobre os reinos africanos. Os lugares de memórias, como os museus, podem corroborar com o melhor conhecimento por parte do grande público sobre culturas até então desconhecidas. Então, muitas vezes nós estudamos aspectos relacionados ao continente africano, mais relacionados à escravidão, à Conferência de Berlim, à partilha da África, a independência, né, o processo de emancipação, mas nós não estudamos os reinos africanos e essa seria uma boa oportunidade, ok? Eu encerro aqui essa situação-problema. Nós temos uma interação e nessa interação eu coloco a seguinte questão, vamos lá na tela. Qual a principal característica das organizações políticas nos reinos do Congo e do Nidongo? Então, você tem 2 minutos para pensar sobre essa questão e eu já retorno para comentar com vocês.
A principal característica das organizações políticas do Reino do Congo, do Reino do Nidongo, do Reino Lunda, do Império Monomotapa também, é que esses reinos, o Império, nesses reinos havia um chefe com poder centralizado, né? Então havia uma centralização política, as pessoas das diferentes comunidades lideradas, chefiadas por esse chefe, por esse rei, se reportavam a ele, ok? A escravidão europeia na África. Quando nós falamos de escravidão europeia na África, nós estamos falando, então, da escravidão atlântica, ou seja, daquele momento em que os europeus, em especial, nós vamos nos reportar aos portugueses, né, mencionar os portugueses, utilizavam o comércio de seres humanos para obter vantagens, obter lucros. Então, se tornou uma atividade econômica muito importante no contexto do século XVI, século XVII. No próximo slide, nós temos, então, uma citação bastante importante do Vicentini, que coloca o seguinte: a expansão portuguesa na África nos séculos XV e XVI mostrou à Europa que o continente tinha outras potencialidades. Era capaz de fornecer escravos para a exploração das Américas. Então, nós estamos falando principalmente do domínio português do contexto dos séculos XV e XVI, ou seja, no momento da Era dos Descobrimentos, em que havia uma expansão ultramarina portuguesa, e nós vemos que havia um interesse. E esse interesse dos portugueses se concentrou nos escravos como mercadoria privilegiada. Por quê? Ao escravizar os africanos, ao comercializar os africanos escravizados, os portugueses conseguiam, então, mão de obra para as suas colônias, como, por exemplo, o Brasil. No próximo slide, nós temos outra questão bastante importante, que coloca aqui que a escravidão europeia, ou seja, essa escravidão atlântica, ela vai iniciar no século XVI, e nós estamos falando do momento do colonialismo, é o contexto do colonialismo. É um momento em que há uma exploração de terras além-mar, há um momento que portugueses, espanhóis passam a dominar outras regiões, como, por exemplo, a América, que é o novo mundo para eles, regiões da Ásia, regiões costeiras da África. É um processo de ocupação gradual e violento, e os europeus criaram uma imagem degradante da África. O que isso significa? Que esse processo de ocupação da África pelos europeus, como por exemplo pelos portugueses, para obter o africano e comercializar o africano como escravo, foi uma ocupação gradual. Não era simples adentrar o interior do território africano, não era simples ter contato com os povos africanos. Muitas vezes havia conflitos, guerras, prática de pilhagens. Então, era bastante complicado. Por isso que nós falamos que é também uma relação bastante violenta. Os africanos, eles não aceitavam passivamente o domínio português. E nós vemos que os europeus criaram uma imagem degradante da África, porque aqueles expedicionários, os homens que percorriam o continente africano em busca, né, para capturar africanos e escravizá-los, eles faziam relatos, anotações sobre aquelas expedições, sobre as viagens, e muitas vezes eles tinham uma visão distorcida acerca daqueles povos que eles tinham contato, né? Eles relatavam que aqueles povos eram incivilizados, que aqueles povos não tinham história, que ali não havia nenhum sinal de progresso. Ou seja,
eles tinham uma visão europeia acerca do continente africano, né? Então, os europeus, eles se colocavam como superiores aos africanos e viam os africanos como povos incivilizados e inferiores. Na mesma tela, nós temos outras questões importantes. Os argumentos usados pelos europeus. Então, religioso, um argumento religioso. A Igreja Católica não se opôs à escravidão africana. E também havia a presença de algumas teorias como o darwinismo social. O que significa isso? A Igreja Católica ela não se opôs e dava-se a entender que era permitido, então, escravizar povos concebidos como incrédulos. Então, os europeus praticavam a escravidão, escravizavam os africanos, partindo do pressuposto que a igreja não se opunha à escravização daqueles povos. E naquela época estava também muito presente teorias como, por exemplo, o darwinismo social durante o período moderno. E de acordo com o darwinismo social, os europeus seriam povos superiores aos demais e os africanos povos inferiores. Então, os europeus, como os portugueses, se baseavam nessas justificativas para poder escravizar os africanos. Na próxima tela, nós temos outra questão bastante importante, que é no final do século XVI, a escravidão se tornou o principal empreendimento de Portugal. Então, nós estamos falando aqui de um momento em que há também a instalação do sistema de plantation nas colônias portuguesas. Iniciam a instalação de sistemas de plantation nas colônias portuguesas, onde há a prática da monocultura, a produção visando a exportação e o uso da mão de obra escrava. Então, uma demanda muito grande por africanos escravizados, então há um crescimento muito grande aí do comércio de africanos escravizados. Na mesma tela, nós temos o seguinte: há casos de reinos que estabeleceram alianças com os europeus, como, por exemplo, o reino de Daomé. O reino de Daomé ficava localizado numa região costeira e foi um dos maiores fornecedores de escravos para os portugueses, porque eles fizeram alianças. Então, o chefe local fazia aliança com os portugueses e capturava, colocava seus homens para capturar pessoas de comunidades vizinhas, de grupos que muitas vezes eram rivais, e entregava para os europeus, fazia comércio com os europeus. O tráfico de escravos foi responsável pela diáspora negra. Então, nós vemos que esse tráfico de escravos na África foi responsável pela dispersão dos africanos pelo mundo, ou seja, pela imigração forçada dos povos africanos. Então, uma sexta parte dos povos, do continente africano acabou sendo retirada de seus reinos, de suas terras, de suas regiões e dispersos pelo mundo. Então, é uma consequência bastante negativa da escravidão praticada pelos europeus na África. Eu encerro aqui esse bloco. A partilha da África. Quando nós falamos sobre a partilha da África, nós estamos falando sobre um contexto que se remete ao final do século XIX. Então, nós estamos nos remetendo à segunda metade do século XIX, ao momento em que os europeus eles passam a dominar o continente africano, explorar o continente africano politicamente, economicamente, há um domínio cultural também naquela região. Então, as maiores potências europeias, aqueles países industrializados europeus, eles precisam de mão de obra barata, eles precisavam naquele momento de mercado consumidor para os produtos industrializados, precisavam de matérias-primas para as suas indústrias e também de locais que pudessem fazer o investimento. Então, nós temos aí o contexto do imperialismo,
e a partilha da África. No próximo slide, nós temos algumas questões importantes. Os eventos de natureza imperialista que vão ocorrer no século XIX. Então, quando nós falamos sobre a partilha da África, nós não podemos considerar que o domínio dos europeus na África no século XIX vai ocorrer apenas com a Conferência de Berlim em 1885, não. No decorrer do século XIX, irão ocorrer alguns eventos que já mostram as intenções imperialistas dos europeus. Por exemplo, nós temos a ocupação da Argélia em 1830 e nós temos a abertura do Canal de Suez no Egito em 1869. Então, são dois eventos que vão evidenciar os interesses europeus. Mas nós também vamos perceber que até 1870, apenas 10% do território africano era ocupado e dominado pelos europeus. Então, é a partir de 1870 que nós vamos ver uma intensificação desse processo de domínio dos europeus sobre o continente africano. Então, esse processo de dominação do continente europeu do continente africano pelos europeus, né, vai ocorrer de forma sistematizada, vai requerer recursos econômicos, investimentos econômicos, vai requerer, inclusive, o investimento militar, tá? Então, ocorre com a ajuda do Estado, claro, né? Então, há uma atuação dos Estados europeus e também de capitalistas europeus que estão interessados no domínio das regiões africanas para obter matéria-prima e mercado consumidor para os produtos industrializados. Então, é equivocado dizer que o domínio do continente africano num todo, pelas potências europeias, irá ocorrer apenas com a Conferência de Berlim. Não. Né? Então, no decorrer do século XIX, nós já identificamos alguns eventos que mostram as intenções dos países europeus em relação ao continente africano. Na mesma tela, nós temos... No final do século XIX, nós temos o contexto do imperialismo ou neocolonialismo. Então, é o momento que os países industrializados europeus, eles precisam de matéria-prima e mercado consumidor. Nós estamos falando também de um momento, aí no final do século XIX, em que os países europeus são marcados pelo nacionalismo, ou seja, havia um forte sentimento nacionalista, tanto os governantes como a burguesia, os donos dos meios de produção, como a população no geral, desejava que seu país fosse melhor, que sua nação fosse mais próspera. E havia ainda os interesses políticos e econômicos, claro, que estão relacionados com esse contexto do imperialismo. E a justificativa utilizada era a missão civilizadora. Ou seja, qual a justificativa, então, que as grandes potências europeias, como, por exemplo, a Inglaterra, utilizava para chegar na África e dominar uma região, dominar um povo, explorar as riquezas existentes naquela terra e aquelas pessoas? Era a missão civilizadora. Os europeus diziam que cabia a eles, como povos mais avançados, levar a civilização e o progresso até a África. Na próxima tela eu coloco, então, uma caricatura denominada Fardo do Homem Branco. Há uma poesia com esse título também, do autor Victor Gillan, que mostra homens brancos levando pessoas de diferentes etnias para o progresso. Então, nós temos aqui um inglês, um norte-americano, eles estão carregando pessoas de diferentes etnias. Nós vemos aqui, né, pessoas de etnias africanas. Eles estão percorrendo um caminho difícil, olha só, é um caminho de pedra, tá?
E nessas pedras está escrito superstição, ignorância, que simbolizava os aspectos dessas outras etnias aí, dos africanos, dos asiáticos, dos ameríndios, e eles estão caminhando em direção, então, à civilização e ao progresso que fica aqui no topo. Então, por que o fardo do homem branco? É como se fosse um fardo para o homem branco, uma responsabilidade que o homem branco, então, adquiriu de tirar aquelas pessoas do atraso, né? Os asiáticos, os ameríndios, os africanos do atraso, e levá-los até o progresso, até conduzi-los para a civilização. Né? Então, essa ideia estava muito presente naquela época e era uma justificativa utilizada para a presença europeia na África. Então, eles diziam que estavam lá para levar o progresso até aquelas pessoas, para mostrar o caminho da civilização, sendo que nós sabemos muito bem que as intenções eram puramente econômicas e políticas. Na próxima tela, nós temos a Conferência de Berlim, que é um marco aí da partilha da África. E nessa conferência ficou, então, determinado, né, que seriam resolvidas 3 questões: a liberdade do comércio na bacia do Congo, a livre navegação nos rios Congo e Níger e formalidades para ocupações posteriores nas costas da África. Então, foi uma conferência empreendida por Otto von Bismarck, o chanceler da Alemanha, e nessa conferência as principais potências europeias, industriais europeias e não europeias também, como os Estados Unidos, se reuniram para decidir como que ficaria a divisão dos territórios africanos a partir daquele momento entre essas potências industrializadas. Na próxima tela nós temos mais uma caricatura que mostra, então, os homens, os representantes dessas potências europeias reunidos e estão dividindo aqui, olha, a África. Então, é como se fosse uma torta fatiada, dividida entre as potências europeias. E na tela seguinte, nós temos o continente africano, em 1914, dominado por países europeus. Então, nós podemos perceber que os principais, os países que tiveram mais possessões no continente africano são França, que nós temos essa cor aqui lilás, e nós temos também o Reino Unido, com as possessões em vermelho. São os 2 países europeus que obtiveram mais possessões na África a partir da Conferência de Berlim. Eu concluo aqui esse bloco. O neocolonialismo na África. Neocolonialismo e imperialismo é o mesmo. Neo, novo. Então, ou seja, o termo neocolonialismo é para distinguir daquele colonialismo praticado nos séculos XVI, séculos XV, pelos portugueses e espanhóis principalmente. Então, o neocolonialismo ou imperialismo vai iniciar na segunda metade do século XIX e o marco seria a partilha da África na Conferência de Berlim entre 1884 e 1885, mas nós sabemos que os europeus, eles já haviam entrado em contato com os povos africanos desde o século XV de uma forma mais sistematizada. É no final do século XIX que outras regiões do continente africano, então, passam a ser mais exploradas de uma forma mais sistematizada também pelas potências industrializadas europeias. No próximo slide, nós temos, então, como se deu o neocolonialismo português, ou seja, como que os portugueses
tiveram esse domínio sobre a África a partir do final do século XIX. Nós vamos ver que no decorrer do século XIX já irá aumentar as possessões portuguesas na África, né? Então, os portugueses tinham contato com os africanos desde o século XV, XVI, instalando feitorias, fazendo o comércio de seres humanos, mas entre 1840 e 1880, o comércio português na África passou de 3% para 10%. Vejam que é um período posterior à independência do Brasil. E é um período que coincide também com uma crise no comércio de seres humanos, com o comércio de escravizados. Então, nós vemos que com a independência do Brasil, a burguesia portuguesa, aqueles capitalistas portugueses que se sentiram prejudicados economicamente em relação aos seus negócios aqui no Brasil, eles vão procurar se refazer economicamente, direcionando seus interesses para o continente africano e ampliando seus negócios, o comércio com o continente africano. Na segunda metade do século XIX, principalmente, nós vemos que o comércio de africanos escravizados começa a entrar em crise. A Inglaterra, ela começa a se opor à escravidão, começa uma pressão para que no Brasil haja a abolição da escravatura, o fim da escravidão no Brasil. Então, aos poucos também, esses comerciantes, eles começam a direcionar seus esforços para outros tipos de negócios no território africano, no continente africano, e não apenas mais para o comércio de seres humanos, que já estava dando sinais de falência a partir da segunda metade do século XIX. Voltando na mesma tela, nós temos... Aumentou o interesse de particulares. Quem seriam esses particulares? Então, os banqueiros, industriais, exportadores e as posses de terras. Então, muitos empresários compravam terras, inclusive de chefes locais lá dos reinos e impérios africanos. Com a Conferência de Berlim, ficou estabelecido que os portugueses, né, poderiam se impor na região da Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Então, nós vemos aqui um pouco sobre o neocolonialismo ou imperialismo português no século XIX e a partir da Conferência de Berlim, ali em 1885. No próximo slide, nós temos o assimilacionismo francês. Assimilacionismo vem de assimilar. E de onde vem esse termo, então? No final do século XIX, o jurista francês Arthur Giraldi passou a defender a seguinte ideia, que a França teria a obrigação de fornecer seus valores culturais aos outros povos. Ou seja, é como se os franceses tivessem que apagar as tradições culturais daqueles povos que viviam em suas colônias e impor a cultura europeia àqueles povos, desde a língua, os costumes, religião, etc. Na mesma tela, nós temos também a divisão dos africanos em indígenas e assimiles. O que significa isso? Que nas colônias francesas, que existiam na África, os africanos foram divididos em dois grupos. Os indígenas seriam os nativos que não haviam assimilado aquela cultura europeia. Tá? Então, eles não falavam francês, eles não haviam se adaptado à cultura, aos costumes europeus. Eles mantinham aquelas tradições culturais deles. E os assimiles eram aqueles que haviam assimilado, então eles haviam sido aculturados. É como se aquela tradição cultural que eles tinham tivesse sido apagada e eles haviam assimilado a cultura do europeu. Esses conhecidos como assimiles, eles tinham algumas vantagens. Então, eles podiam, por exemplo, ocupar alguns cargos burocráticos, servir como soldados para os franceses, ter acesso à educação, à escola.
A partir da Conferência de Berlim, os franceses se impuseram na Argélia, Tunísia, Senegal, Gâmbia, Burkina Faso, Mali, Camarões, Chad e mais 12 colônias. Então vejam, né, que tiveram várias possessões na África. A Inglaterra na África, nós podemos dizer que os ingleses, o Império Britânico, foi um dos maiores impérios de áreas descontínuas. Como assim de áreas descontínuas? Porque os britânicos, eles tinham possessões na Ásia, na África, na América, tá? O domínio, a presença dos ingleses na África iniciou no século XVI, mas no século XVII eles se impuseram, eles estiveram de forma mais presente, e no século XIX, com o imperialismo, esse momento aí de neocolonialismo, a intensificação do domínio inglês. Os ingleses interviram no tráfico de escravos a partir de uma estratégia que consistia em criar mercados consumidores ali na África. Então, os ingleses, eles não passaram a se opor ao tráfico de escravos por questões humanitárias. Não, eram por questões econômicas, havia interesses econômicos em jogo, né? Se não houvesse mais tráfico de escravos, se não houvesse mais escravidão, essas pessoas passariam a trabalhar em troca de um salário e consumir os produtos industrializados da Inglaterra. Vai haver o comércio de diamante, ouro e tecidos, então os ingleses eles vão controlar parte desse comércio na África. Eles tiveram colônias tanto nas regiões costeiras como no interior da África, e com a Conferência de Berlim ficou então determinado que os ingleses teriam domínio sobre as regiões do Sudão, Egito, Nigéria, Somália, Serra Leoa, Tanzânia, Uganda, África do Sul, dentre outras. E parte do neocolonialismo inglês na África foi promovido, inclusive, por particulares, como, por exemplo, na exploração de minas na região da África do Sul. Então, eram empresas particulares que exploravam, que investiam na exploração daquelas regiões. Eu fecho aqui esse bloco. Nós temos uma situação, problema, denominada divisão política e diversidade cultural do continente africano. Então, vamos conhecer essa situação, problema. No próximo slide, nós temos: Pedro trabalha no museu sobre a escravidão. O diretor do museu propôs que fosse realizada uma oficina sobre os mapas da divisão política e da diversidade cultural do continente africano. Pedro e sua equipe ficaram encarregados de desenvolver uma pesquisa e, em seguida, realizar a oficina. Então, veja só, uma questão bastante interessante, porque os mapas eles podem ser utilizados como recursos e também documentos históricos para trabalhar diferentes temas. E se tratando do continente africano, nós podemos, então, utilizar mapas que mostram a divisão política atual, e nós podemos também fazer uso de mapas que mostram a diversidade cultural do continente africano. Trata-se, inclusive, de uma atividade interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Porque o professor de história pode recorrer, ou seja, o profissional da área de história pode recorrer ao profissional da área de geografia para realizar esse tipo de trabalho. No próximo slide, nós temos, então, a problematização. Como uma pesquisa aprofundada a partir de mapas da divisão política do continente e da diversidade social, linguística e cultural poderia contribuir para a compreensão do neocolonialismo na África, como o trabalho com mapas pode, então,
nos levar a compreender a questão do neocolonialismo, do domínio das potências europeias no continente africano. Na próxima tela, nós temos, então, a resolução dessa situação-problema e coloca o seguinte: a pesquisa possibilita observar que a África está dividida politicamente em 54 países e 9 territórios independentes. Então, se eu faço uso de um mapa sobre a divisão política, eu vou conseguir ter essa visão sobre a divisão política da África. Muito embora existam mais de 2.000 comunidades culturais, possuidoras de línguas, crenças e rituais particulares. Então, quando eu faço uso de um mapa que mostra a diversidade cultural do continente africano, e há diferentes mapas que trazem esse tipo de informação, eu posso, então, chegar à conclusão que existem mais de 2.000 comunidades culturais, mais de 2.000 línguas, né? Ou seja, há muitas etnias, e muitas dessas etnias, elas estão agrupadas em um mesmo país, muitas vezes são etnias rivais, são grupos rivais, que vivem no território de um mesmo país, né? Por isso que há tantos conflitos na África, em algumas regiões. A comparação de mapas permite constatar problemas decorrentes do neocolonialismo. Então, quando eu faço a análise de um mapa político e um mapa que mostra essa diversidade cultural, de etnias existentes na África, eu posso comparar esses mapas e chegar à conclusão que em determinado país, em determinado território, há grupos rivais que disputam o poder, né? Que falam línguas diferentes, que têm crenças religiosas diferentes, e por isso que há tantos conflitos, ou seja, naquele momento da partilha da África, quando as potências europeias se reuniram para dividir o continente africano entre esses países europeus, eles não levaram isso em consideração. Eles não levaram em consideração que existiam diferentes etnias, diferentes culturas no continente africano e acabaram agrupando muitas vezes etnias rivais em um mesmo território, ok? Nós temos, então, um momento de interação e a questão que eu coloco para você é a que está na tela. Então, veja só, no slide nós temos qual a relação entre o neocolonialismo português na África no final do século XIX e a independência do Brasil. Então, nós temos também uma presença muito marcante dos portugueses na África no final do século XIX, dominando, explorando territórios africanos, comercializando com aqueles povos, mas qual é a relação que nós podemos estabelecer com a independência do Brasil? Então, você tem um tempo aí para pensar e eu já retorno para responder e comentar.
Então, nós vamos ver que há uma relação, a gente consegue estabelecer uma relação entre a independência do Brasil e o aumento do interesse de determinados povos, determinadas regiões da África do século XIX. Se durante muito tempo os interesses dos portugueses no continente africano estavam voltados principalmente para o tráfico de escravos, nós vamos perceber que no final do século XIX há uma mudança nesses interesses, porque aquela burguesia portuguesa que se sentiu prejudicada economicamente com a independência do Brasil vai procurar se refazer lá no final do século XIX, se dedicando então, né, ao comércio com territórios, com povos africanos, explorando mão de obra africana, vendendo produtos industrializados nessas regiões que eles dominavam no continente africano, fazendo investimentos no continente africano, obtendo mão de obra barata no continente africano, ok? Vamos então recapitular as questões abordadas na aula de hoje. Na tela, no slide, nós temos aqui o seguinte. Nos dois primeiros conceitos foram abordados os reinos e impérios africanos. Então, nós vimos características do reino do Congo, do reino Lunda, Nidongo e Império Monomotapa. Então, nós percebemos que há questões semelhantes, há aspectos que aproximam esses reinos e impérios, como, por exemplo, a questão do poder centralizados em um chefe, em um rei. Analisamos também aspectos relacionados à escravidão islâmica ou transsaariana, ou seja, aquela escravidão empreendida pelos árabes muçulmanos na África, no território africano. Analisamos a escravidão europeia, que inicia a partir do século XVI, então, na África, ou seja, a escravidão atlântica, em que, em especial, os portugueses se voltam para o continente africano e percebem que havia uma chance, havia uma oportunidade ali de bastante lucro com o comércio de seres humanos. Analisamos a partilha da África no final do século XIX pelas potências europeias. Então, nós vimos contextos diferentes, nós pudemos conhecer a história da África em contextos diferentes. Ou seja, lá no século XV, século XVI, que era o contexto da expansão ultramarina europeia, o momento que países como Portugal e Espanha são os pioneiros nas grandes navegações, e os portugueses, inclusive, já começam a instalar feitorias na costa da África, né, em alguns pontos ali do litoral africano. Então, já inicia no século XV, no século XVI, esses primeiros contatos com os europeus. Não que os africanos já não tivessem tido contato com europeus anteriormente, né? Já haviam ocorrido expedições europeias de diferentes países europeus pelo continente africano, mas é a partir do século XV, XVI, que nós temos isso de uma forma mais sistematizada, porque há um interesse, principalmente dos portugueses, em fazer o comércio de africanos, né, de seres humanos, ou seja, escravizar os africanos. E nós vimos também que no final do século XIX nós já temos um outro contexto, já é um outro período histórico, é o momento do neocolonialismo ou imperialismo, porque os países europeus mais industrializados precisavam de mão de obra barata, mercado consumidor para seus produtos e matéria-prima. Então eles se voltam para o continente europeu, não para fazer comércio de seres humanos, mas para explorar e dominar aquele continente de uma outra forma, com outros interesses, ok? Então, esses foram os principais aspectos abordados nessa teleaula e eu me despeço aqui.